Mas aí eu tenho duas questões, só para a gente fundamentar um pouco melhor a história aqui. Todo esse material que você tem, ele veio a partir de um programa de TV. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, desmiuçasse um pouco melhor isso, que é o tal do Pinga Fogo. Então, assim, vamos só entender exatamente como, porque você falou que você teve acesso à fita. Eu tive acesso Essa foi a primeira vez que o Chico Xavier falou de data limite publicamente. Então, vamos falar especificamente sobre a origem desse material. Vamos lá. Se a gente falar origem do material, a gente tem que pensar num livro chamado A Caminho da Luz, que foi uma psicografia do Chico. Então, esse livro fala sobre as jornadas da humanidade e esse livro atribui a Jesus o governo espiritual do planeta Terra. Então ele fala que Jesus e algumas potências, que seriam consciências muito superiores, que gerenciam o projeto Terra, voltam de tempos em tempos para ver como é que está a casa, se está andando tudo bem, aquela visita de franquia básica. O que acontece? Eles falam de uma grande reunião em 1969, com a chegada do homem à Lua, né? Na verdade, A Caminho da Luz prevê reuniões dessas potências de tempos em tempos. O Geraldo Lemos... Seriam seres de consciência muito elevada. Né? Já não seriam nem seres materiais mais. Sim. Esses seres se reuniriam. Isso daí está no Caminho da Luz. O Geraldinho, que era amigo próximo do Chico, fala, poxa, quando é que vai rolar essa reunião, né? Como é que vai acontecer? Como é que a gente vai saber? E, em resposta, ali na casa dele, o Chico fala, olha, na verdade, Geraldinho, essa reunião já aconteceu. Aconteceu em 20 de julho de 1969, quando o homem chega à Lua. E nessa reunião, eles deliberam conceder um prazo de 50 anos para avaliar o andamento evolutivo da humanidade, se a gente não entraria numa guerra nuclear. Então ele comentou isso pela primeira vez num fórum privado. Bem privado, para amigos próximos. Geraldinho. Quando ele vai para o programa Pinga Fogo, em 1971, o programa Pinga Fogo era uma espécie de roda viva, vamos dizer assim, na TV Tupi. Era um programa ao vivo também. E o Chico vai e começa a explicar sobre a transição planetária. E ele é inquirido de todos os lados por pessoas. E ele cita nominalmente o prazo de 50 anos. Só que aquilo fica meio solto no programa, né? Ele fala, olha, se a humanidade terrestre não entrasse numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós veríamos um avanço fantástico. Avanço no sentido de velocidade, de evolução moral, tecnológica. E ele fala, inclusive, agora abre aspas, né? Inclusive, quem sabe, poderemos entrar em contato com outras comunidades do nosso sistema solar. Porque nós então vamos compreender que fazemos parte de uma grande família universal e que não somos o único mundo criado por Deus. Muda tudo. Muda tudo. Só que eu acho que o que mais chama a minha atenção é que, assim, hoje a gente está aqui num podcast sendo transmitido no YouTube, ao vivo. Cara, olha esse cenário. Nada disso existia em 1971. Não existia Star Wars em 1971. Ninguém sabia quem era o Mestre Yoda em 1971. Então não havia um imaginário coletivo. Não havia contatos imediatos de terceiro grau. Não havia Greys, não havia adesivo de Grey, Green People ou coisa do tipo. Nada, né? E um cara com essa seriedade vai num programa e fala uma coisa dessa, cara, é no mínimo para chamar atenção. Mas aí ele usou o termo cosmológico, sistema solar ou galáxia, ou qual foi o termo exato que ele usou ali? Irmãos da onde? De outras comunidades, e outras comunidades no nosso sistema, outras comunidades da nossa galáxia, eu acredito, não do nosso sistema solar, da nossa galáxia. Porque as comunidades do sistema solar, pela literatura espiritualista, de psicografias até do próprio Chico Xavier, não são comunidades que são físicas, elas já são mais etéreas, mais sutis. Então, um planeta gasoso como Júpiter, por exemplo, tem uma vida num status vibratório que está muito mais para o vapor do que para um corpo físico, material como o nosso. Então, até porque isso é uma pergunta que fazem para ele. É muito curiosa.
Porque os caras estão mandando a primeira sonda para Marte e havia aquela expectativa, marcianos, carinhas verdes, sabe? Perguntam para ele, pô, Chico, será que a gente finalmente vai conhecer os marcianos, as pessoinhas verdes? E ele fala assim, olha, a nossa ciência precisa entender, antes de tentar explorar ou especular a vida de um planeta, que a vida se estende por outras dimensões. Então ele pontua claramente o quê? Existe um status de vida, de humanidade, diferente da humanidade terrestre que está encarnada, tem um corpo físico, etc. e tal. São humanidades que estão num outro nível vibratório, tem outro tipo de corpo, outra estrutura molecular, que são completamente diferentes da nossa. Isso ele fala no próprio programa Pinga Fogo. Então não é necessariamente que hoje todo mundo conhece, o Grey. É uma vida que talvez você nem reconheça como vida, né? Exatamente isso. Cara, eu acho que já não é mais tão difícil a gente imaginar, né? Essa sala aqui, ela tá cheia de sinal de 4G, sinal de Wi-Fi, ondas de rádio e a gente não vê. Mas se a gente pegasse um rádio aqui e sintonizasse com essa tecnologia, a gente conseguiria chegar naquela faixa vibratória onde aquela onda é reconhecida, ela passa a existir a partir do canal. Cara, se o nosso olho humano alcança um espectro vibratório de 10% ou menos de todo o espectro vibratório eletromagnético, imagina tudo que existe de vida e de realidade que a gente não enxerga. E se assim quer dizer, o que eu posso dizer que existe ou que não existe a partir dos meus olhos? Sendo que na década de 80 a gente tomava o sol do meio-dia na praia, voltava todo mundo arregaçado para casa, porque a gente não tinha exatamente ideia de raios ultravioleta e UV e não sei mais o que, percebe? Então, se a gente restringir o universo, aquilo que a gente vê com os olhos, ele fica realmente muito pequeno. E o que mais de muito interessante ele falou lá, que a gente pode pontuar, que vem à sua cabeça, fora isso... Tirando isso... Quanto tempo foi de material lá, né, nesse programa? Cara, o programa durava em média 1 hora. 1 hora. Mas foram vários. Pinga Fogo com o Chico Xavier durou 3 horas e 40, porque historicamente falando, Pinga Fogo com Chico Xavier é o maior ibope da história da televisão brasileira. Verdade, eu li isso. Então o programa, o diretor mandava, põe mais fita, dá mais 30 minutos para ele. Foi 3 horas de programa, depois ele volta para um especial de Natal, mais 3 horas, foi um sucesso absurdo. Esse material é muito louco, mas a gente falava assim, cara, a gente fala de... Quando você vai produzir um documentário, você precisa criar argumento, né? Fala assim, tá... que mais o Chico Xavier falou no Pinga Fogo que ele acertou? Exatamente. Que mais que tem? Cara, eu recomendo super o livro Pinga Fogo, porque você consegue, cara, ir ticando. Mas o Chico fala, por exemplo, sobre órgãos de plástico, em 1971. Ele fala, olha, os caras perguntam para ele, como é que vai ser esse negócio de transplante? Na época estava começando os transplantes. Já tinha sido realizado o primeiro transplante num cara chamado João Boiadeiro, transplante de coração. Tinha sido bem sucedido, mas um pouco depois começava a dar rejeição, era um sofrimento e muita gente tinha morrido no processo. Então a galera pergunta, Chico, como é que fica a questão do transplante dos órgãos? E antes falasse, vamos pensar uma coisa. Chico Xavier tinha até o 3º ano de estudo, nasceu em Pedro Leopoldo, que é uma cidade que tinha 10 mil habitantes, interior de Minas Gerais, né? Sem qualquer formação. Ele começa a explicar e na resposta ele diz assim, olha, o doutor Bezerra de Menezes está aqui, que é um dos guias espirituais dele, médico, e dizendo, olha, a ciência deve avançar, não deve ainda parar, porque ainda precisa de muito estudo, mas também não deve ignorar os órgãos chamados órgãos de plástico na substituição de órgãos de tecido físico para evitar a rejeição. Você fala assim, cara, peraí, 1971, cara com teu 3º ano falar uma coisa dessa. Os órgãos de plástico e o coração de plástico, propriamente dito, só foi lançado em 2012 por uma empresa francesa chamada Carmat. E foi realizado o primeiro transplante bem sucedido de órgãos de plástico. E a nota de release da empresa, que eu fui ver na Carmat, a Carmat fala assim, conseguimos um grande avanço lá no transplante de coração para evitar
a rejeição dos transplantes. Cara, a nota de imprensa da Carmate parecia estar respondendo historicamente Chico Xavier. Aquilo, cara, louco demais.